Gregório Bington do Vivier nasceu em 11 de abril de 1986, tem 37 anos, é ator, escritor e humorista, filho do músico e artista plástico Edgar Vivier e da cantora Olivia Bington. Ainda na infância começou a estudar na Escola de Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, e aos 17 anos, antes de entrar para a Faculdade de Letras na PUC-Rio, já formava um grupo de teatro com Marcela Dinetti, Fernando Caruso e Rafael Queiroga. Optando por seguir a vida artística, fez diversas peças de teatro e estreou na TV no elenco da novela Alta Estação, em 2006 na Record. E o rapaz não ficou só com o teatro. Em 2008, Gregório fez seu primeiro livro, A Partir de Amanhã Eu Juro Que a Vida Vai Ser Agora, pela editora Sete Letras, sendo elogiado por Ferreira Goulart e Mília Fernandes, que foram um dos grandes escritores brasileiros. Sua inspiração e vertente cômica o levaram para séries como O Sistema em 2007 e Junto e Misturado em 2010, ambas na Globo. A partir de 2012, ele se destacou como um dos criadores do canal Porta dos Fundos, criando sketches com tom crítico e humorista e atuou como ator e roteirista. O canal tornou-se um sucesso no YouTube, o deixando conhecido na internet, além de ter estreado O Fantástico Mundo de Gregório em 2012 no Multishow. Em 2017, ganhou um programa chamado Greg News na HBO Brasil, que comenta o noticiário político em tom de humor, e no cinema ele já atuou em dezenas de filmes, trabalhando também como roteirista. Em alguns deles foi o caso de A Primeira Tentação de Cristo, lançado em 2019, que causou muita polêmica, pois na pele de Jesus havia um homossexual. Começou a namorar a atriz e cantora Clarice Falcão em 2009, casando-se com ela em 2014. O relacionamento chegou ao fim no mesmo ano e em 2017 engatou uma relação com a apresentadora Giovanna Nader, com quem se casou em 2018. No mesmo ano nasceu Marieta, que foi sua primeira filha. Gênero: crônica argumentativa. O autor expõe sua opinião mesclando narrativas e argumentos. É um subgênero ou subtipo pertencente ao gênero crônica. A produção de uma crônica argumentativa envolve a definição de uma temática e uma narrativa que servirá de embasamento para a construção do argumento a ser defendido. Principais características: abordagem de uma situação cotidiana, uso de uma linguagem simples e direta direcionada ao leitor, apresentação de um texto curto e com informações essenciais para a construção do argumento, uso da primeira pessoa do discurso e interação com o leitor. Sua estrutura: apresentar o tema, desenvolver o argumento e fazer o desfecho final do argumento desenvolvido ao longo do texto de crônica. Percebe-se na crônica que é um exemplo de violência urbana. Já no título temos essa ideia, com o país já nascendo na gritaria. Além de que possui uma mistura com sátira, como pode ser visto no trecho, trata-se de uma tecnologia voluntariosa, cheia de implicâncias, corpo mole e má vontade. Astrólogos dirão que é germiniana. Algumas tecnologias vieram para acabar com um pouco que nos estava de paz. O Bluetooth, por exemplo, não que eu tenha horror a ele que tem horror a mim. Trata-se de uma tecnologia voluntariosa, cheia de implicância, corpo mole e ainda faz má vontade. Alguns astrólogos dirão que ela é geminiana. Responsável por conectar dois aparelhos, o Bluetooth faz a ponte quando ele quer, quando dá na telha ou quando tem química. Ele sempre diz: desculpe, mas o encontro do seu Galaxy com a sua JBL não deu liga. Eles estão em momentos diferentes da vida e ainda alegaram incompatibilidade de agenda. Acontece, inclusive, de dois aparelhos serem velhos conhecidos e do dia para a noite resolverem fingir que não se conhecem. E às vezes rola o contrário. Sua caixinha teve um breve caso de uma noite com o celular do vizinho, mas pro resto da vida ela ficará reconhecendo aquele celular, lembrando dele como um ex que não superou o divórcio. Existe apenas uma ocasião em que o Bluetooth é infalível, quando se trata de perturbar o silêncio da vida em comunidade. O advento da caixinha de som acabou com a paz na esfera pública. Já existia uma solução para quem gostava de ouvir música na rua: o fone de ouvido. A caixinha é uma espécie de fone que todo mundo à sua volta é obrigado a colocar no ouvido também. Ir à praia se tornou uma experiência enlouquecedora. Os barões da pisadinha se misturaram aos aviões do forró, cada um num tom e num compasso, e de que de repente você estava ouvindo os aviões da pisadinha. O problema é que o brasileiro não reconhece o silêncio como direito. Tem a impressão de que a caravela de Pedro Álvares Cabral já ancorou por aqui fazendo furdunço, com o famoso terra à vista. 300 anos depois, ainda estávamos urrando. Nossa dependência, afinal, foi proclamada com um brado, famoso por ter sido retumbante. O gesto mais famoso do nosso imperador foi um berro. Nosso país já nasceu na base da gritaria. Tivesse Dom Pedro proclamado a independência com um sussurro, talvez não tivessem ouvido do outro lado do Ipiranga, mas tenho certeza de que estaríamos em melhores lençóis. O imperador gritou, se esguelou e foi embora. Na contramão, nosso produto de maior aclamação internacional foi justamente a voz do João Gilberto. Nossa maior contribuição para o mundo, quem diria, é o sussurro. Foi o cochicho que nos levou ao topo das paradas de sucesso. O Brasil é gigante quando fala baixinho. Nossa independência só vai acontecer quando ela for proclamada ao pé do ouvido.
O autor, né, o Gregório do Vivier, ele cria essa obra, na verdade, com o objetivo de apresentar uma temática de relevância social. Só que sempre de forma leve e cômica, né, para trazer o leitor para perto de si, tornando esse assunto muitas vezes que era maçante de se discutir em uma coisa interessante para os leitores. Na questão da crítica, ele traz inicialmente, né, uma temática cotidiana. Ele fala sobre o barulho que as tecnologias causam, né, esse incômodo. Ele faz uma associação também com os aparelhos Bluetooth, né, alegando que por eles serem muito barulhentos, eles atrapalham, né, o convívio em sociedade mesmo. E para embasar os seus argumentos, ele utiliza de fatos históricos, como o famoso grito no descobrimento do Brasil, que é terra à vista, né? Aí o autor, ele associa muito isso para justificar, né, que o país ele já nasceu na gritaria. E desde os primórdios, né, nada se resolve gritando. E por fim, ele vai utilizar como se fosse uma analogia nessa questão do sucesso do João Gilberto, né, com o fim da gritaria, para reforçar aquela ideia de que nada se resolve gritando, impondo, digamos assim. A crítica percebida pela equipe foi que ela fica bem nítida, na verdade, porque ele utiliza, na verdade, de todos esses argumentos simplesmente, né, para demonstrar que gritos, berros, eles não são capazes de resolver os problemas e que o Brasil ele não vai avançar se ele sempre tentar se impor desse jeito, defendendo assim a questão do diálogo, da conversa, como forma de se adquirir a verdadeira independência. A obra O Maior Gesto do Nosso Imperador foi um berro. O país já nasceu na gritaria, de Gregório do Vivier, foi vinculada na Folha de São Paulo no dia 18 de agosto de 2021. Gregório do Vivier é um artista brasileiro conhecido por suas diversas habilidades, que incluem atuação, humor, poesia e escrita. Ele é reconhecido por seu estilo único e suas observações sociais aguçadas. As principais características das suas obras são humor crítico. Suas obras muitas vezes exploram questões sociais, políticas e culturais, utilizando a comédia como uma forma de reflexão e crítica. Poesia moderna. Suas poesias frequentemente abordam temas contemporâneos e são marcadas por uma abordagem lírica única. Engajamento político. Ele demonstra um forte engajamento político em suas obras, seja através de textos, vídeos ou performances. Suas opiniões políticas são muitas vezes expressas de maneira provocativa e incisiva. Observação do cotidiano. Do Vivier tem uma habilidade notável para observar o cotidiano e transformar situações comuns em fonte de humor e reflexão. Suas obras muitas vezes exploram a vida urbana contemporânea e as complexidades das relações humanas. Versatilidade. Além da sua atuação escrita, do Vivier é conhecido por sua versatilidade em vários meios, incluindo teatro, televisão e cinema. Ele cofundou um grupo de comédia Porta dos Fundos, que ganhou destaque no cenário humorístico brasileiro. E por fim, a sensibilidade artística. Suas obras muitas vezes refletem uma sensibilidade artística, seja na escolha das palavras de seus textos ou na construção de personagens em suas performances.